Vamos falar do Atlético, Penido? Giovana Pires, conta pra gente quais são as quentes do Galo nesta quinta-feira. Ei, Rafa, mais uma vez boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Atlético, enfim, anunciou o tal do Gustavo Scarpa, a baita contratação do Galo pra próxima temporada. Primeiro reforço, então, anunciado, oficializado pelo Galo, que segue, claro, nos bastidores em busca de novas peças para de fato reforçar essa equipe, mas de acordo com o Atlético, realmente apenas contratações pontuais, essa é a expectativa. Durante o programa de hoje a gente vai poder debater bastante sobre como é que de fato o Galo vai poder utilizar o Gustavo Scarpa nesse elenco a partir da próxima temporada. Importante a gente ressaltar, a gente destacou e durante a semana, desde o início, né, do início das negociações, que o Gustavo Scarpa já até trabalhou com o Filipão, foi campeão com o técnico do Galo lá em 2018 pelo Palmeiras, então o técnico do Atlético inclusive ajudou e muito durante essa negociação, teve até ligação deles direto pro Gustavo Scarpa para conseguir realmente fazer com que esse reforço viesse para o Atlético. Então a gente vai poder entender, tentar desenhar um pouco de como é que vai ser essa atuação do Scarpa no Atlético a partir do ano que vem. Quero dar boa tarde também ao Breno Galante, que já está conectado conosco. Tudo certo, Breno? A novela finalmente chegou ao fim, ou ao início, não sei. Um abraço. Um abraço, Rafa, boa tarde aí, Giovana, Edmara, turma de casa. Um final feliz, né? Porque alguns torcedores nesse meio da novela tinham aquele pezinho atrás, será que realmente ele vem? Será que a coisa vai dar para trás? Lá, a imprensa do eixo Rio-São Paulo cravando que o Scarpa já estaria fechado com o Flamengo e o Atlético, hein? Rodrigo Caetano merece os parabéns por mais uma grande negociação, mesmo com uma proposta melhor do Flamengo, o Gustavo Scarpa decide vir para o Atlético. Isso mostra a credibilidade, o trabalho e o projeto que é feito no Atlético para o convencimento dos jogadores e, claro, toda a estrutura que o Atlético tem aqui. Vale lembrar que o Flamengo entrou na negociação e só atrapalhou o Atlético, porque inflacionou o valor e o Atlético teve que pagar mais. Mas no final, eu acho que o torcedor ficou satisfeito, chega um grande jogador, diferenciado, e ainda fico surpreso, Rafa, de ver os nossos colegas do eixo Rio-São Paulo menosprezando agora a contratação do Scarpa, questionando se realmente é um grande jogador ou não. Poxa, 2022 tá aí, ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não passou um bom momento na Europa, ok, mas já falamos aqui ontem, quantos jogadores não foram lá e acabaram que voltaram porque não se adaptaram. Desaprender a jogar, o Gustavo Scarpa não desaprendeu, mas é claro, né, que fica aquela inveja, né, por ele ter fechado com o Atlético, mas quem está rindo à toa é a torcida do Galo e espero que chegue aqui o Gustavo Scarpa de 2022. Só aproveitar o gancho, né, já que o Scarpa gosta de skate, pra galera que tá chateada porque ele fechou com um time mineiro, usa cotoveleira, tá? Porque você já tá com dor de cotovelo, se cair do skate em cima do cotovelo vai ser pior, viu? Fica a dica aí pra galera do Rio de São Paulo, viu, Dimar Oliveira? E vale lembrar, né, questionaram o Hulk, questionaram o Paulinho. Né? Então, acho que não é isso, né, gente? É porque parece, né, Di? Você que já trabalhou na Band, já trabalhou lidando diretamente com a cabeça de rede, eu acho que incomoda bastante a turma de Rio e São Paulo ver um Cruzeiro bicampeão brasileiro, ver o Galo ganhar a Libertadores e uma Copa do Brasil, ver um Grêmio com o Luizito Soares, eles, né? Como aconteceu. Uma decisão entre eles. Uma Copa do Brasil, decisão entre eles. Eles não sabem lidar muito bem com isso não, viu, Dimar? Isso é histórico, né? É histórico, isso não é de hoje, né? É bom a gente falar pra galera que tá chegando agora, isso é histórico. O futebol mineiro, o futebol gaúcho, o futebol paranaense sempre tiveram problemas com essa situação quando eles chegavam, né? O Coritiba, quando foi campeão brasileiro com o Enio Andrade, é um escândalo, né? Um escândalo. Nossa, mãe, como se o Enio fosse uma porcaria como treinador, né? E é o treinador mais citado por todos que chegam até hoje, os mais novos e tudo mais. Técnico referência. Referência, né? Você imagina o que é isso. Então, assim, quando o Cruzeiro, na grande fase dele, viveu e foi vice de todas as principais competições, quando o Atlético passa a ter esse outro patamar,
Maria é vice com o Cuca no primeiro, depois, né, ganha a Libertadores, depois é vice do Brasileiro de novo, até vir 21 ganhar tudo. Então são situações que a gente sabe que existem. Mesmo eu tendo visto alguns companheiros também colocando em destaque a vinda do Scarpa, né, colocando a importância dele no futebol brasileiro, ressaltando, obviamente, o último ano, na verdade, né, dele na Europa, mas também valorizando isso. Eu acho que o Atlético não tem que provar mais nada para ninguém, né? Se nesses últimos anos os companheiros de Rio e São Paulo, a gente fala Rio e São Paulo, né? Que é Rio e São Paulo, os companheiros de Rio e São Paulo ainda não colocaram, né, o pezinho no chão e viram que o Atlético é sim, né, está entre as 3 principais equipes do Brasil, desisto, né? Porque não é nem profissionalismo isso. Complicado, viu? Mas seguimos, Giovana Pires, seguimos. Bora lá ouvir então o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, que gravou um vídeo dando as boas-vindas ao Gustavo Scarpa, esse primeiro reforço do Galo para a próxima temporada. Bora ouvir. Oi, Scarpa, joia? Vi sua mensagem ontem e fiquei muito feliz. Você está chegando e vai encontrar um clube, o Galo, muito organizado, estruturado. Cidade do Galo é o melhor centro de treinamento do Brasil, um elenco fenomenal. E ainda vai rever o professor Felipão, multicampeão e pentacampeão do mundo. Te recebemos de braços abertos. Seja bem-vindo, Gustavo Scarpa. Fique em paz, fique com Deus. Tá então, Sérgio Coelho, presidente do Atlético, dando as boas-vindas ao Gustavo Scarpa, primeiro reforço do Galo para a próxima temporada. O Sérgio Coelho destacou o retorno do trabalho, né, do Filipão com o Scarpa. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras em 2018 e 2019, inclusive foi campeão brasileiro naquele ano com o Palmeiras, Filipão e Scarpa. E o Filipão teve um papel importante até durante esse trabalho de negociação do Galo com o Scarpa, tentando convencer de fato o jogador a chegar ao Atlético. Foram 40 jogos com ele, desde que o Scolari chegou ao Palmeiras, sendo 24 como titular. Ele chegou a se lesionar ali durante o início da temporada com o Filipão, acabou perdendo um pouco de espaço por conta disso, mas teve sim oportunidades. Foram 12 gols marcados e 4 assistências durante esse período. Importante, né, Dimara, ter esse paizão, digamos assim, que é o Filipão, com um cara que ele já conhece muito bem. A importância de ter um treinador com o peso do Luiz Felipe Scolari, né? Esse convencimento, obviamente, é por várias situações, né? Pela estrutura que o Atlético tem, né? Tudo que foi feito no Atlético, o plano de trabalho. Sabe uma coisa que pesa muito nesse caso, Giovana? É a continuidade. Essa continuidade, né, do trabalho, quando você tem jogadores do nível que o Atlético tem hoje, sabe que eles vão permanecer, sabe que você está indo para um grupo que vai te dar condições de jogar bem, com um treinador que te conhece, com estrutura, com a torcida que o Atlético tem, sabe? O cara já faz a opção de imediato. E isso que o Luiz Felipe fez é o que o Luiz Felipe Scolari faz em todas as equipes que vai. Muitas das vezes, e outros treinadores também fazem, muitas das vezes o cara vai porque o treinador pediu. O cara vai porque confia no treinador. Então essa confiança, e porque ele sabe como o Luiz Felipe Scolari trabalha, né? E ele sabe exatamente que o Felipe vai conseguir colocar ele na melhor forma de jogo. Eu acho que isso teve, sem dúvida nenhuma, um peso enorme. Imagina o que ele sofreu. A gente fala assim, não, o cara não estava bem, não sei o quê, não sei o quê. Imagina o tanto que ele sofreu, né? Deve ter sonhado ir para a Europa, né? Foi da forma que foi, com a despedida. Aliás, torcedores palmeirenses que estão falando aí que ele não deixou saudade, me explica então porque foi aquela despedida linda dele em 2022. Montaram uma pista de skate no meio do campo do estádio, né? Então, desculpa. Ok. Então, nisso tudo tem, sem dúvida nenhuma, uma amostra do Atlético da potência e do poder que ele vai ter como clube, como SAF. Agora pensando na formação do time com o Gustavo Scarpa, né? A gente sabe, o Atlético teve muitas mudanças nesse meio campo ao longo da temporada, teve um período até ali já no fim que o Filipão usou muito o Igor Gomes, usou também o Rubens, só que a escalação do Galo na partida contra o Bahia, no meio campo teve Igor Gomes, Otávio e Edenilson, o Zarate já estava lesionado, então o Pavon apareceu também no ataque, foram 3 atacantes com esses 3 meio campistas. E aí fica aquela questão, o Atlético vai ter o retorno pro ano que vem do Rodrigo
Batalha, que era o volante titular do Galo ao lado do Otávio. Então, 2 peças do meio-campo já estão garantidas, digamos assim. Pelo menos essa é a expectativa, é a projeção que a gente faz agora no fim da temporada para 2024. E aí também tem o retorno do Zaratio, que acabou se lesionando no fim do ano desse ano, dos últimos jogos do Atlético, ficou de fora da partida contra o Bahia, mas a expectativa também de, estando bem fisicamente, retorne a esse time titular. Aí é o Scarpa ali e pronto? O Scarpa ali e pronto. Ai. Quer meu 11 inicial? Com Scarpa chegando? Everson, Saravia, Fux, Lemos e Arana, Otávio, Batalha, Zaratio, Scarpa, Paulinho e Hulk. 2 abraços, valeu. Tchau. Valeu. Aí o que o Galo faz com os outros meias? Estão lá no banco, irmã, né? você conhece o banco de reserva, Gil? Só te falar, amada. Você viu, o que você falou aí, as primeiras coisas? Fulano contundiu, tá voltando agora, Ciclano contundiu, então, o próprio presidente, né, Sérgio Coelho, falou, temos que ter 16 jogadores. Não foi que ele falou que o time dele tem 16 jogadores? E é isso mesmo. Você precisa ter condição. O que fala muito? O banco. Né? A reposição, a forma como você tem um jogador na partida que não tá bem, você vai colocar outro no mesmo nível técnico dele. E é isso. E você muda no segundo tempo. Isso hoje são 5 substituições, gente. Mudou demais, né? Então, o futebol sofreu uma mudança muito grande nisso. Você vai colocar 5 que não encaixa? Agora encaixa. E sabe o que é mais? Sombra. Sombra é muito importante. Olha quantos que a gente tá deixando aí no banco. Ali, né? Sombra. Tem que ter alguém pra essa concorrência. Tem que ter. E olha, gente, as pessoas às vezes falam assim, chega um cara desse, os outros comem assim, fica sem nada. Sabe que a chance de ganhar é muito maior. Tá, mas olha só pra continuar nesse assunto sobre o meio campo do Galo então, contando que Otávio, Batalha, Zaratio e Scarpa seriam os titulares desse meio do Galo em 2024, o Atlético ainda tem o Rubens, que é utilizado no meio campo, pelo menos foi o que aconteceu no fim da temporada, Edenilson, Igor Gomes, Alan Franco, Paulo Vitor, Pedrinho, Alisson e Patrick. É muita gente. Mas, mas tem gente que vai sair, teoria, né? Eu acho também, eu ia até perguntar isso pro Breno, Gil, porque, na boa, todo respeito aos atletas aqui e tal, mas acho que Edenilson e Patrick são 2 aí que, certamente pintando proposta, o Atlético negociaria. Você não acha não, Breno? Ô Rafa, o Edenilson eu acho que é um jogador que o Filipão elogiou muito nessa reta final e fez ali 2 bons jogos no final, tirando o jogo contra o Bahia, não dá pra gente poder colocar isso na reta, né? Mas ele sempre foi muito elogiado e tem aquela situação de poder jogar também pela lateral direita, tem contrato até o final de 2024. Eu não acredito muito da saída do Edenilson não. Agora do Patrick eu acho que sim. Eu acho que se pintar uma proposta, o Atlético não vai pensar 2 vezes. Agora, o presidente até, na entrevista que eu fiz com o presidente essa semana, ele disse, e a gente repercutiu aqui ontem, que um time para ser campeão ele tem que ter 15 a 16 titulares. E ele citou todo mundo no mesmo nível. Eu acho que hoje é difícil você falar que o Atlético vai ter jogadores do mesmo nível do Hulk, né? Pelo que ele joga, e do Paulinho. Mas se a gente analisar, vamos tirar o contexto desses 2 jogadores, né? Vamos colocar do nível de titular do Atlético, daquela situação que você tira um jogador e o outro entra e o time não cai a produção, né? Eu acho que o Filipão vai ter que trabalhar um pouco esse elenco, porque eu não vejo hoje que o Atlético tenha 15, 16 jogadores no mesmo patamar de você trocar peça e o time não cair de produção. A Giovana citou aí vários jogadores que estão no meio de campo, mas Patrick, o Igor Gomes teve altos e baixos, né? Pedrinho tá devendo. Então, o Rubens foi bem na posição que ele jogou, mas também oscilou em alguns momentos. Então eu acho que o grande trabalho do Filipão agora é tentar resgatar e aumentar o nível desses jogadores para chegar num ponto em que sim, ele pode trocar uma peça por outra sem o time sentir o impacto. Isso eu acho que ainda tem que ser mais bem trabalhado. Até tem potencial os jogadores que estão lá, sabe, Rafa? Mas ainda tem alguns jogadores que estão devendo. Mas eu acho que algumas negociações vão acontecer, até por questão financeira, porque o salário desses jogadores são salários altos, né? A maioria deles era titular do Atlético e nas mudanças eles acabaram perdendo essa condição, né? Mas eu acho que o Atlético tem um grupo que é um grupo muito forte. E mesmo assim o Atlético ainda vai buscar um zagueiro e um atacante, né? Então aí você vê que vai sair gente.
E também porque existe uma projeção do Atlético, né? Quando você faz um planejamento, você não faz um planejamento para o início da sua temporada, você faz um planejamento ao longo do ano, das competições que o Atlético tem e tudo mais. E nesse planejamento também está ali pressuposto que alguns jogadores podem sair ao longo da temporada. Então, isso tudo conta quando você faz esse planejamento. Então, de repente, você se dá linha para um monte de gente que não era necessário fazer, né? E aí você vai buscar onde? Né? Então, isso também está no planejamento. Até na questão financeira, né? 400 milhões, né? O orçamento do futebol do Atlético, sendo que 40 milhões ficou aí por contratação, o que ajudou muito essa questão de ter feito em 3 anos o pagamento do Scarpa, porque o Atlético vai poder investir melhor esses 40 milhões aí que ficaram para a mão do Rodrigo Caetano. Então, é uma questão, o planejamento, o Maluf dizia, né? Não é a equipe que não faz planejamento, é planejamento que não deu certo. Então, para dar certo, você precisa ter um contexto aí de a longo prazo. Não se trabalha com futebol para 6 meses. Com certeza não. Volto contigo, Gil. Sobre os últimos números do Scarpa, né? O que a gente tem, pelo menos na lembrança, que até que todo mundo, os torcedores, não acompanharam muito o período dele na Europa, até porque foi pouco, né? Mas o que a gente tem de lembrança dele é realmente a boa fase vivida, principalmente no Palmeiras, até 2022, quando deixou o clube para ir pro Nottingham Forest da Inglaterra. E aí, na sequência, ele já foi emprestado pro Olympiacos da Grécia, porque não teve espaço na equipe. Realmente, o treinador não foi com a cara dele e mandou ele pra Grécia. Durante esse período na Europa, que foi durante todo esse ano de 2023, ele viveu 21 partidas só, 9 como titular, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. São esses os números do Scarpa atuais, digamos assim. Só que é aquela coisa, ele não teve espaço na Europa. Sim. O torcedor tem que se preocupar com isso. Importante também, nas últimas partidas do Olympiacos, ele não foi relacionado porque, de acordo com o clube, ele estava com uma lesão. Se é uma lesão ou não, a gente não sabe. Talvez seja só uma tentativa de deixar ele um pouco mais de fora, sabendo que ele seria negociado. Mas ficou de fora das últimas partidas porque ele estaria com uma lesão, acho que na coxa, se não estou enganada. Mas e aí, é para preocupar demais? Não, de jeito nenhum. Isso acontece muito. São várias histórias de jogadores que vão para a Europa e o treinador não vai com a cara deles, ou não foi o treinador que pediu, não foi insistência da diretoria, né? Não, foi porque os caras acharam que tinha sido artilheiro do brasileiro em 2022, levar ele, faria o time fazer isso aqui, e aí o cara demora um pouquinho, porque existe, gente, uma diferença tática e forma de jogo na Europa, existe. Não tem como dizer que não existe. Existe. A nossa própria seleção brasileira prova isso todo dia, quando joga. Então, isso aí também conta. Isso não é pra preocupar de jeito nenhum. Quer saber de uma coisa? Lembra do Scarpa de 22, de 21, né, Giovana? Lembra dele nos jogos contra o Atlético. A raiva que ele fez você passar. Não é? Não, teve uma que eu fiquei com mais raiva porque ele foi expulso e o Galo com 2 a mais não conseguiu ganhar do Palmeiras, né? Ele foi expulso no finalzinho. Foi no finalzinho do jogo. Pois é. E depois o Vargas ainda faz aquilo, né? Lembrem-se dele, desta época de Palmeiras. Aí vocês vão me dizer se é ou não é. Pois é. Mas, ô Gil, só uma outra questão aqui pra você e pro Breno, que o pessoal tá perguntando no chat. Beleza, Scarpa, ótimo, primeiro reforço pra 2024, massa. Mas e os outros reforços? Até o nome do Muniz de novo aqui, voltando à pauta no nosso WhatsApp da FM O Tempo, Gil. Olha só, apuração até da Giovana Oliveira hoje mais cedo com uma pessoa ligada à diretoria do Atlético. Saiu por aí, lá na Inglaterra principalmente, o Galo já teria feito uma proposta pelo Rodrigo Diniz, o atacante que joga no Fulham da Inglaterra. De acordo com essa fonte que a Giovana conversou, o Atlético ainda não está interessado nele, não fez nenhum tipo de proposta ao Rodrigo Muniz, então o Galo segue aí ainda nos bastidores em busca de um atacante. Essa seria uma das prioridades do Atlético, mas o Rodrigo Muniz realmente ainda não foi procurado, pelo menos neste momento não faz parte de fato do objetivo principal do Galo para a próxima temporada. E o outro Rodrigo Caetano me disse que tem muito tempo que eles não falam o nome dele, então acho que ele realmente não está na parada. Mas vem um atacante e um zagueiro ainda são as pautas. E o Rodrigo me disse que ele entra de férias pós a pré-temporada. Então significa que essas definições vão acontecer exatamente finalizadas, né, eu diria, nesta pré-temporada. Então, a torcida calma aí que vem gente ainda. Não sei ele qual nível, o Rodrigo, né? Entra de férias, é isso que você falou? O Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, né? Não, porque ele não tem férias, né, gente?
Aí Não, ele falou que não. vai tirar uma semana depois da pré-temporada. Deduzimos que todos esses aí vão estar aqui, até porque eu conheço o Felipe gosta de trabalhar com o time certo, já fechado na Pra pré-temporada. começar o ano, Sim. né? Sim. Mas aí tá, o Rodrigo Caetano até falou na entrevista coletiva que teve, já no fim desse ano, que não tinha expectativa de que de fato o time, o elenco esteja completo com as 3 contratações que o Galo espera. Ele falou que acha que vai ser mais difícil, porque o Galo não quer ser ansioso, né, diante desses reforços, quer de fato fazer a coisa do jeito certo, mas pelo menos o primeiro reforço está contratado. Rafa. O Breno Galante, se você tiver alguma informação aí sobre o Muniz também, manda a brasa, viu, garoto? Eu tô pesquisando enquanto isso aqui sobre o fechamento da janela lá na Europa. Diga lá. Ô Rafa, a informação que eu tive foi há 2 meses atrás, cerca de 2 meses atrás, que o Atlético começou a monitorar e era um nome que agradava a diretoria. E aí coincidiu, se eu não me engano, no começo de novembro, que ele teve uma lesão num clássico lá na Inglaterra. E ali o Atlético deu uma travada, falou, vamos esperar para ver o que vai acontecer em relação à recuperação dele. A recuperação dele, ele já voltou a jogar, mas aí a coisa deu uma esfriada geral e até quando foi feita a sondagem, o Atlético ficou surpreso com os valores que o clube inglês pretendia por ele, e aí a coisa deu uma esfriada. Mas chegou a ser ventilado o nome lá dentro, chegou a ser monitorado. Agora tem vários nomes que começam a surgir aí, né, Rafa? E a gente fica observando nas redes sociais que o torcedor tem que ter um pouquinho mais de discernimento, né, Rafa? Hoje eu tava vendo todo mundo falando do Firmino. Calma, né, gente? Firmino tá na Arábia ganhando 10 milhões por mês, né? 10 milhões de reais por mês, né? E, poxa, tem um mercado aí gigante, vários clubes têm interesse a ele, e hoje teve torcedor do Atlético sonhando, já distribuindo em grupos de WhatsApp, falando que o Firmino pode vir, e acaba que a coisa toma uma proporção, né? Que um desejo vira uma verdade, como se o Atlético tivesse interesse, né? E o nome do Firmino não é comentado de maneira nenhuma, até pela condição financeira que seria trazer um jogador como esse, né, Rafa? O Firmino, assim, cara, a gente até falou no bloco do Cruzeiro aqui e tal, ele voltando pro futebol brasileiro, pouco ele não vai ganhar. Então, assim, eu imagino que Atlético, Palmeiras, Flamengo, talvez um Grêmio para suprir a falta de um Scarpa, ou um Inter com algum time, algum empresário para bancar, sejam aí alguns times que poderiam bancar o Firmino. Ele já falou, né, Rafa? E ele já falou do desejo de jogar no Corinthians, que ele é corintiano. Pois é. Assim, aí já lá em São Paulo falam. Não tem, né, Dimara? Mas aí o torcedor do Corinthians já começa a assimilar isso como se fosse um passaporte para ele ir pro Corinthians, né? Eu acho que assim, vir pra ganhar pouco, ele não vem pra ganhar pouco. Certamente não. Mas, não sei, cara. Eu acho que também não seria um investimento que eu faria pro Firmino não, viu, o Breno? Acho que tem outras opções, claro, não com a mesma qualidade dele, mas boas e que custariam bem menos para quaisquer umas dessas equipes aí que eu falei, viu? Gil, são 6h05. Diga lá, tem mais algum destaque nessa primeira parte do noticiário do Galo, Giovana Pires? Pro alívio de Gustavo Scarpa, o William Bigode foi anunciado pelo Santos agora há pouco, ou seja, o Atlético não vai enfrentar o Santos em 2024, ou seja, Gustavo Scarpa e William Bigode não vão precisar se cruzar. Importante lembrar, né? Eles têm aquela treta por conta inclusive o William Bigode é réu naquele processo de golpe das criptomoedas. Gustavo Scarpa e ele acabaram se desentendendo em 2022, suspeito aí de roubar dinheiro do Gustavo Scarpa. No fim das contas, essa é a história. Mas como o Santos está na Série B, acabou caindo nessa temporada e também não vai disputar a Copa do Brasil, o Atlético não corre risco de encontrar com o Santos pelo caminho durante essa temporada. Então, por conta disso, Gustavo Scarpa e William Bigode não vão se trombar, não vão se cruzar. Acho que é importante também evitar. Será que isso vai atrapalhar ele esse ano? É uma pergunta, o Scarpa? Não, sim. O William do Bigode, sim. Porque tem um processo, né, em cima Mas você sabe que há um tempo atrás eu estava pensando aqui, o Scarpa topou voltar para o Brasil. Talvez até para ficar mais perto e ver a questão aí desse processo, tá? Pode ser. Aliás, muita gente falou que o fato dele não ter ido bem na Europa tinha a ver com isso, né?
Teve gente que imputou isso, né? Pontuaram isso também. Porque assim, velho, você perde R$10, nós, réis mortais, nós 4 aqui do estúdio, você já fica bolado. Imagina o cara perder milhões, né? Foram mais de 6 milhões de reais investidos. E economias do cara, né, gente? O cara tá guardando, pensando lá na frente. Mas aí, Dimara, também tem aquela história, né? Todo dia sai um trouxa, um esperto de casa. O resto do ditado você sabe. Então, eu acho que pro Scarpa é melhor estar aqui no Brasil, vai estar mais perto para poder acompanhar toda essa questão. Mas William do Bigode no Santos, então, Giovana Filhos? Exatamente, emprestado aí pelo Fluminense, né? Poderia também estar no Atlético Paranaense, mas agora o William Bigode de fato não vai cruzar com o caminho do Gustavo Scarpa em 2024. Eu tava vendo aqui a questão da janela. Quer dizer, não em campo, né? Não no em campo. No tribunal já pode ser que sim. O Santos nem na Copa do Brasil, nem pra Copa do Brasil ele vai, né? Porque ele Paulista, quase caiu no Paulista, então nem Copa do Brasil dá pros dois se trombarem, não. Eu verifiquei a questão aqui das janelas de transferência. A Federação Internacional, né? Já incluiu na plataforma o TMS e a CBF tem até 31 de dezembro para fazer algum ajuste nessa janela de transferências do início do ano, que está pré-programada. Ela vai durar 12 semanas. Meu Deus. E vai de 15 de janeiro a 4 de abril. E depois tem a segunda janela do meio do ano, que é de 2 de julho a 1º de agosto. Vamos ver aí, né? Se tem alguma coisa do Muniz ou não. Ele viria nessa primeira janela, pessoal. Mais algum detalhe da sua parte, Gil? Já fechei, Rafa. Então, beleza. Breno Galante, meu velho, algum destaque da sua parte pra gente finalizar o primeiro tempo do Galo aqui no programa? Ô Rafa, a Dimara falou aí sobre zagueiro, e se fizer uma enquete, eu acho que tem um nome que a torcida do Atlético vê com muito carinho. Hoje eu tava pesquisando aí nas redes sociais e como a torcida do Atlético gosta do Júnior Alonso, né? E o Alonso que teve negociando com o Vasco, mas o Vasco achou a pedida muito grande, 1,5 milhão de euros, 8 milhões de reais. Ele tá lá no Krasnodar da Rússia. Quem sabe, hein? Já pensou? Acho que seria a terceira vez que ele poderia voltar. Seria um nome interessante, não sei o que vocês pensam aí, mas a torcida do Atlético parece que na sua maioria aprova o nome do Alonso. O Vasco não achou um bom investimento, o zagueiro de 30 anos receber esse valor e desistiu da parada. Grande abraço pra vocês aí, até amanhã. Valeu, Breno, amanhã a gente se encontra. E respondendo a sua pergunta, pelo 2021, não. Sim. Pelo 22, sim, ele era o capitão não. da equipe, né? Nossa, o Júnior Alonso ano passado, ele foi aliás, desesperador. O time do Atlético foi horroroso, né? Também não dá pra jogar só em cima dele. Mas aí que tinha que baixar bem a pedida. Verdade. Até porque os zagueiros do Atlético são bons zagueiros, né? Certamente. Turma, daqui a pouquinho tem mais Galo.